Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. 7h02, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM e estamos recebendo hoje aqui o médico urologista Dr. Fernando Ferreira Gomes Filho. Estamos vivendo o novembro azul. Dr. Fernando, bom dia, satisfação em tê-lo aqui. Bom dia, Márcio. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui discutindo um tema tão relevante, ainda mais no mês de novembro, que comemoramos o mês de combate ao câncer de próstata e auxílio à saúde do homem. O homem ainda tem resistência em procurar um médico, fazer todo o exame referente ao câncer de próstata, doutor? Olha, Márcio, é justamente por isso que existe o Novembro Azul, para retirar um pouco desse preconceito. Eu, nesses 15 anos de urologia, venho aplicando isso no meu dia a dia, e a gente percebe que conforme o homem vai ganhando ciência a respeito da importância do combate ao câncer de próstata, ele vem vencendo o preconceito. Então sim, Márcio, os homens ainda têm um pouco de preconceito em relação a isso, mas debates como esse vão em cheio para combater esse preconceito e o homem está cada vez mais se cuidando em relação ao câncer de próstata e outros problemas de saúde. Quando é que o homem deve procurar o médico urologista? A partir dos 40, a partir dos 50, a partir dos 30? Quando é a idade, vamos dizer, a idade ideal? Bom, o urologista é o médico do homem, né, Márcio? Então não existe uma idade muito específica. Assim que o homem te apresentar uma queixa, principalmente de questões relacionadas à masculinidade, à sexualidade, aos rins, às vias urinárias, à parte genital, ele pode procurar. Mas especificamente, quando a gente vai falar para o câncer de próstata, existem algumas recomendações, né? Hoje o Ministério da Saúde ele coloca que esse debate deve ter sido realizado pessoalmente em relação ao homem e o paciente, como ele quer iniciar essa prevenção do câncer de próstata. Entretanto, a Sociedade Brasileira de Urologia, né, ela simplifica isso um pouco mais. Ela coloca que homens, no geral, a partir dos 50 anos de idade, devem ser submetidos ao rastreamento do câncer de próstata, e aqueles com história familiar mais presente, isso é, um familiar de primeiro grau com câncer de próstata inicial, isso é, inicial perto dos 60 anos de idade, deveria começar esse preventivo a partir dos 45 anos. E o que é necessário na primeira consulta para a prevenção do câncer de próstata? Qual que vai ser a recomendação do urologista? Bom, vamos lá. Então, vamos colocar que esse paciente, então, ele iniciou por volta dos 50 anos de idade, esses exames preventivos em relação ao câncer de próstata. Ele vai ser avaliado em relação à sua performance, óbvio, né? A sua questão miccional, e ele será submetido a basicamente 2 exames de rastreamento, né? O exame de sangue, que é o PSA, e o exame digital retal, que é o famoso toque de próstata. Quer dizer, não adianta nada ele fazer só o exame de sangue, o PSA, e não fazer o toque retal. Mas falar não adianta nada é muito pesado, né? O que a gente pode colocar é o seguinte, que somente o PSA, né, ele vai diagnosticar cerca de 60% dos homens sabidamente com câncer de próstata. Tá. Isso é, eu tenho ali 10 homens que eu sei que tem o câncer de próstata, eu já tenho a biópsia desses 10 homens, né? E o PSA ele vai levantar a suspeita em apenas 6. Então, ele vai pegar em torno de 60%. Já o exame de toque retal, ele vai pegar apenas 20% desses 10 homens, né? Então, isoladamente, eles têm uma fraca sensibilidade. Mas quando eu associo os dois, o PSA com o toque de próstata, eu consigo colocar essa sensibilidade em torno de 90%. Isso é, desses 10 homens, eu vou conseguir suspeitar do câncer de próstata em 9. E por isso que a repetição, isso é, o preventivo não é um único momento, mas sim anual. Porque se eu não pegar esse paciente nesse ano, no próximo, provavelmente eu vou conseguir fazer esse diagnóstico. O câncer de próstata, ele tem cura desde que detectado precocemente? Exato, Márcio, perfeito. Bom questionamento, né? O câncer de próstata, Márcio, no início, ele não traz nenhum sintoma, tá? Quando nós falamos de próstata, a gente está falando de uma glândula que ela fica abaixo da bexiga e abraça 360 graus a uretra. Então toda a urina ela vai passar por dentro da próstata para sair pela ponta do pênis, isso é para o paciente fazer a micção. E o câncer, ele cresce muito inicialmente na região mais próxima do intestino e longe da uretra.
Com isso, no início, ele não apresenta nenhum sintoma. Por isso que é essa importância dos exames preventivos. Se nós aguardarmos o câncer de próstata apresentar o sintoma, muitas vezes a gente perde essa janela de cura. Entendi. Então sim, Márcio, quando diagnosticado precocemente, ele é um câncer curável. Entendi. E por que é um câncer tão incidente entre os homens? Bom, vamos lá. Ele é o segundo câncer mais importante entre os homens, né? Ele só perde para o câncer de pele não melanoma. Ele é muito importante no homem porque ele está associado ao processo de envelhecimento. Hoje, se nós pegarmos alguns trabalhos científicos de autópsia, né, isso é, daqueles pacientes que faleceram muitas vezes até por outros motivos, e fomos analisar a próstata, nós conseguimos observar que por volta dos 80 anos de idade, 80% das pessoas submetidas a autópsias tinham câncer de próstata. Aos 90, 90%. Aos 100 anos, 100%. É que muitas vezes aquele câncer ele não era agressivo o suficiente para trazer qualquer tipo de sintoma e ele não foi diagnosticado naquele momento. Entretanto, então, por que ele é tão incidente? Porque ele é um câncer associado ao processo de envelhecimento, né? Então acredita-se que a própria ação da testosterona masculina, e dificilmente o homem ele tem uma queda significativa da testosterona no processo de envelhecimento, ele leva a maior formação de câncer. Então é um câncer tipicamente masculino e tipicamente do envelhecimento. Quanto mais envelhecemos, maior o risco. Por isso, então, sua prevalência é tão alta. E quais os cuidados para se evitar um dia ter o câncer de próstata? Quase que inevitável, baseado na sua informação. Mas o que? Uma vida regrada, uma vida com exercícios físicos, alimentação, tudo isso que a gente sabe, não ser tabagista, tudo isso que a gente recomenda para qualquer outro tipo de problema de saúde, né? Mas isso é fundamental. Exato, Márcio. Quando a gente está falando de diagnóstico precoce, né, que é o objetivo então da campanha de Novembro Azul, nós estamos falando de prevenção secundária, né? Não de prevenção primária. Prevenção primária é o nome que se dá para realmente como evitar não ter e não como diagnosticar precocemente. E quando a gente fala de câncer de próstata, todas essas aplicações que você falou, Márcio, são necessárias. Então seria evitar ganho de peso, uma atividade física regular, uma alimentação saudável baseada em frutas, verduras, legumes e proteínas de baixo índice de saturação de gorduras, né? Evitar hábitos como tabagismo, excesso de bebida alcoólica, dentre todos esses que você havia comentado. E, de um modo geral, percebe-se que os homens demoram muito mais tempo para recorrer a um médico do que as mulheres, de um modo geral, né? Mas também tem aquela como é que eu vou dizer? O que a gente costuma dizer que os homens são mais fracos, né? Qualquer gripezinha derruba, a gente tem essa, popularmente é dito, né? Isso prejudica não só como o câncer de próstata, mas na saúde masculina de um modo geral, essa demora do homem a procurar ajuda médica, isso influencia em outras questões da saúde masculina também? Sim, com certeza, né? Hoje a gente vê o homem, né, principalmente aquele homem mais antigo, aquele homem, posso dizer assim, mais bruto, né? Uhum. Toda vez que ele se via fragilizado, ele se torna muito vulnerável, né? Então ele não deseja essa fragilidade, né? É isso mesmo que você comentou. Então, talvez o homem gripado, ele se vê tão vulnerável, né, que ele demanda cuidados. Então, o homem, ele evita essa vulnerabilidade ao máximo. E muitas vezes uma busca à saúde, ele se sente vulnerável. Isso não é comigo, eu não tenho nada, né? Uhum. E é justamente a campanha de Novembro Azul, ela vem para os cuidados de próstata especificamente, mas ela expande para todos os cuidados masculinos, né? Então, o urologista é o médico do homem. Muitas vezes, em meu consultório, eu consigo analisar questões relacionadas à saúde global e não somente saúde urológica do homem, né? Então, eu sou uma porta de entrada para que o homem busque auxílio, nós conseguimos fazer alguns diagnósticos e o homem tenha um cuidado em saúde. E a grande lição aqui é que mais importante do que o preconceito, o medo, a vulnerabilidade, é envelhecer com saúde. É aproveitar ao máximo essa vida tão maravilhosa que a gente tem com a nossa família, com alegria e com saúde. Não, a gente imagina, né, baseado no que o doutor acabou de falar, né, de repente a falta do pai, do avô, do companheiro, né, em virtude de não ter feito um exame preventivo do câncer de próstata, né? E também dentro de uma empresa, no ambiente de trabalho, né?
a falta dessa pessoa que não se cuidou, não se preveniu, não fez um exame, que é um exame assim, antigamente cheio de preconceito por causa do toque retal e tudo mais, né? Mas que é fundamental por amor a si próprio e à família, aos amigos e tudo mais, né? Exato, é exatamente para isso que serve a campanha, né? Para trazer ciência e cuidados à saúde ao homem que demanda um pouco mais do que a mulher, por exemplo. A mulher ela já é doutrinada, ensinada desde a sua adolescência a procurar o ginecologista, o médico, aos cuidados com a saúde, né? Então isso enobrece a mulher, o tanto que a mulher é geralmente que é o braço de saúde dentro da família, né? Levando esses cuidados para os filhos e agora, através das campanhas de Novembro Azul, transpondo para os seus maridos, seus companheiros, né, os homens da família. E no Novembro Azul, a procura pelo médico urologista aumenta? Aumenta sim. A campanha de Novembro Azul, ela visa, então, essa conscientização, né? Não só no novembro, óbvio. Essa conscientização deve ser para cada homem durante todo o ano. Mas sim, como esse tema é mais trabalhado no mês de novembro, as pessoas acabam lembrando mais e procuram mais o auxílio médico. O que eu acabo recomendando para os meus pacientes, né, que querem fazer esse preventivo, esses cuidados com a saúde anualmente, né, é não ir procurar somente no novembro. Uma boa estratégia é olhar o seu mês de aniversário, né? Então, puxa, estou fazendo aniversário, preciso ir ao urologista para fazer meu cuidado anual. Pois não, Juliana. Em relação ao exame do toque, né, a gente falou sobre os preconceitos, até para desmistificar um pouco isso. Existe algum desconforto no exame? Quanto tempo ele demora? Ah, legal. Então, primeiro vamos falar um pouquinho sobre a próstata, né? Por que a gente precisa fazer o exame de toque de próstata através do intestino, né? Do reto. O urologista, ele não é o médico do intestino, né? O médico do intestino, principalmente dessa parte mais inferior do intestino, é o proctologista ou gastrocirurgião, né? Ele seria o cirurgião desse órgão. Mas a próstata, ela é muito próxima do intestino, anatomicamente falando. E o primeiro local que cresce o câncer é, como eu fomentei, nessa localização mais longe da uretra e próximo do intestino. Então, quando a gente consegue colocar o dedo no intestino, eu empurro ele para sentir a consistência da próstata no primeiro local que cresce o câncer, né? Então, você vê a importância desse exame, né? Ele é um exame que traz algum incômodo? Mínimo, né? Mínimo. Então, é que nem eu falar, puxa, eu vou fazer um exame de sangue, o PSA, por exemplo. Puxa, o PSA traz algum incômodo? Traz, não traz? Para quem já teve a dificuldade de pegar um acesso venoso, né? Tem gente que tem dificuldade, tem a veia mais fina, né? Fica com medo naquele momento, né? Não pode ver uma agulha. Não pode ver uma agulha. Não pode ver sangue, que desmaia. Agora, tem aquela outra pessoa que coloca o braço, olha, não sente absolutamente nada, super tranquilo. Então, assim, é um exame demorado? Não, são questões de segundos, né? São questões ali de 10 segundos, terminamos o exame, entendeu? Então, colocamos numa posição mais confortável para o paciente, para ele ter um pouco mais de conforto durante o momento, né? E é um exame necessário, conforme a gente falou, para poder fazer esse diagnóstico precoce, rápido, com incômodo mínimo, né? E com custo zero. Isso que é importante também, quando a gente vai falando a respeito de rastreamento, né? A gente vai falar a respeito de custo de exames e é um exame que faz parte do próprio exame físico. Qual que é a diferença de se fazer, quando é necessário, aliás, de se fazer um tratamento através de medicamentos quando se percebeu o crescimento da próstata ou, de repente, já é necessária uma intervenção cirúrgica? Bom, Márcio, aí como a gente está falando de próstata, né? Os tratamentos medicamentosos, eles não são para o câncer de próstata, né? Tá. Eles são para a hiperplasia, para o crescimento prostático benigno, que sim é a principal doença da próstata. Então, se a gente tem um homem que passa a urinar mal, com uma certa dificuldade, acorda muitas vezes à noite, ou até mesmo um jato mais fraco, uma hesitação, tem que fazer um esforço, por probabilidade, né, a principal doença é a hiperplasia prostática benigna e não o câncer de próstata. Entendi. Tá? E nessas situações que a gente lança a mão daí de terapia medicamentosa, né? Mesmo a doença benigna da próstata, ela pode ser submetida a uma cirurgia.
Mas isso quando tem complicações ou quando o tratamento medicamentoso não é suficiente. E seria então a famosa raspagem de próstata, né? Que é só para diminuir o volume prostático. Já quando a gente está falando do câncer de próstata, aí não existe um tratamento medicamentoso. A cura do câncer principalmente vai se dar através de 2 tratamentos. A cirurgia, que seria a retirada completa da próstata, ou a radioterapia. A gente tem uma dúvida aqui de um ouvinte que acredito que essa relação seja a dúvida de muitos, na verdade, né? Ele falou que ouviu dizer e quer saber se procede que a atividade sexual ativa ajuda a ter uma próstata mais saudável. É interessante isso. Tem alguns trabalhos científicos que associam sim, tá? Eles não falam a respeito de atividade sexual, na verdade, né? Mas eles falam a respeito de ejaculação, né? Então, sim, de uma certa maneira, um maior número de ejaculações poderia ter um fator protetor em relação ao câncer de próstata. Não sabemos quanto. Então, o importante é ser sexualmente ativo. Ativo, isso mesmo. O que é a prostatite, doutor? A prostatite seria, então, uma terceira doença da próstata, já que a gente comentou, né? Então, enumerando elas, a hiperplasia prostática benigna, que é esse crescimento benigno, a doença mais importante da próstata. O câncer de próstata, que seria então esse tumor, o qual a gente está falando a respeito da prevenção. E podemos enumerar aí uma terceira doença, que seria a prostatite, né, que ela pode ser aguda ou crônica, que no geral é a infecção da próstata, né? Quando a gente tem algumas bactérias, muitas vezes proveniente até da parte urinária do homem, que infiltram ali na próstata, levando a um desconforto infeccioso. Então o paciente ele pode ter dor prostática crônica, dificuldade de urinar, febre, mal-estar e vai ser tratado então com antibiótico terapia. Se você tem alguém na família que já teve o câncer de próstata ou alguma doença desse tipo, você pode fazer bem antes o exame, não aos 50, né? Aos 30, aos 40, né? Isso. Não precisa ser aos 30, mas já é muito novo. Senão um monte de adolescente no consultório lá. Para outros motivos, eles podem estar procurando, claro, mas especificamente para isso é um pouco inicial ainda. Entretanto, hoje se discute muito de iniciar para a população de risco, que seriam esses então que tiveram os seus familiares, principalmente de primeiro grau, com câncer diagnosticado antes dos seus 60 anos de idade, nós poderemos iniciar aos 45 anos, tá? Mas hoje tem uma estratégia que eu costumo falar muito, isso não é uma recomendação do Ministério da Saúde, nem da Sociedade Brasileira de Urologia, mas é uma tendência aí de alguns artigos científicos e de meta-análises, né? De fazermos a estratificação de risco do paciente. Isso é, entender o risco individualizado daquele paciente. Eu costumo brincar que hoje a medicina está mais gourmetizada, né? Então a gente evita aquele pacotão para todo mundo e tenta identificar o risco específico daquela pessoa. E eu aplico muito isso na minha prática clínica, né? Que é a estratificação de todos os homens a partir dos 40 anos de idade. Então eu gosto de estratificar com 40 anos e entender o risco daquele paciente. Muitas vezes eu falo para ele, você já fez o seu risco aqui aos 40 anos, teoricamente, se você não tiver nenhum sintoma, você não precisa se preocupar com o urologista até os 45. Você volta aqui aos 45 e nós vamos reestratificar teu risco. Novamente com 45, estratificamos o risco daquele paciente. Vamos supor que ele foi risco baixo. Então o primeiro toque dele vai ser só lá aos 50 anos realmente, né? Então tem essa outra estratégia, que é a estratégia de estratificação de risco, na qual o homem, a partir dos 40 anos de idade, vai discutir com o seu médico qual que é a melhor estratégia específica para ele. A incidência do câncer de próstata no Brasil, em comparação com Europa, com o hemisfério norte, é maior, menor? Existe um jeito de ranquear isso? É muito semelhante, Márcio. Muito semelhante. Não é uma alteração associada a países desenvolvidos ou subdesenvolvidos, né? Ela é associada ao processo de envelhecimento. Então a gente pode colocar, talvez em países onde o acesso à saúde seja tão prejudicado, a qual a mortalidade é muito precoce e as pessoas não envelhecem, né? Talvez nesses países as taxas sejam menores. Mas no geral,
Os países que existe um envelhecimento, países desenvolvidos e subdesenvolvidos, eles são muito semelhantes. Entendi. O Márcio brincou sobre os adolescentes no consultório, mas por quais motivos os jovens procuram médico urologista? Legal. Então, é até interessante a gente falar isso, né? Porque o urologista não é só médico dos homens. Claro. Né? Então, puxa, algumas vezes eu vejo alguns pacientes no meu consultório e falo assim, nossa, mas saiu uma mulher daqui, você atende mulher também? Eu atendo mulher e criança. Né? Por quê? Porque as crianças, elas têm vias urinárias, né? Então elas têm rim, bexiga. As crianças do sexo masculino têm os órgãos genitais masculinos, então o urologista que cuida de todas as patologias cirúrgicas em relação a isso. E as mulheres também vão ter rim, bexiga, pedra no rim, tumores vesicais, incontinência urinária, infecção urinária de repetição. São todas patologias que o urologista também toma conta. Mas, quando os adolescentes, então, vão procurar o urologista? O urologista ele vai ser o médico da criança. Então, as crianças do sexo masculino deveriam passar pelo menos uma vez para ver como é que está o desenvolvimento genital, questões de fimose, ali por volta dos seus 3 a 5 anos de idade, uma primeira consulta. Se tudo ok, eu costumo falar que é interessante que o adolescente passe pelo menos uma vez ali por volta dos seus 14 a 16 anos, para ver uma questão desse desenvolvimento da sexualidade também, de órgãos genitais, de trazer características a respeito dos cuidados em relação às relações, né, já que ele vai estar iniciando esse momento da vida dele. E após isso, né, então durante a primeira vida adulta, se existir qualquer queixa do ponto de vista urinário, sexual ou renal. Um paciente que passou por uma cirurgia de próstata, depois de quanto tempo ele pode ter uma vida normal ou a vida nunca vai ser normal depois da cirurgia? Bom, Márcio, então quando a gente fala cirurgia de próstata, conforme eu comentei, existem vários tipos de cirurgia para diferentes tipos de patologias, né? Quando a gente está falando de uma raspagem de próstata, uma hiperplasia prostática benigna, né? No geral, esse homem ele vai voltar até uma vida absolutamente normal, tá? Quais são as exceções? São as exceções daquelas pessoas que ficaram com uma bexiga de esforço crônico. Pensar que a bexiga é uma bomba hidráulica que bombeia contra uma resistência, essa resistência é a próstata. Se essa bomba está se forçando durante muitos e muitos anos, ela fica com uma lesão crônica de esforço, né? Esse paciente mesmo depois de operado, uma raspagem de próstata, pode ser que ele tenha algum desconforto urinário. Mas ele vai voltar às suas atividades diárias normalmente. Já aquele homem que é submetido a uma retirada completa da próstata por conta de um câncer de próstata, né? Esse homem provavelmente ele por volta dos seus 30 dias de pós-operatório, ele já consegue voltar às atividades quase que rotineiras, né? Entretanto, esse homem potencialmente ele pode ter uma lesão crônica da questão da continência e da ereção, né? Então não é que ele vai ficar incontinente e impotente, mas ele corre o risco de ter um distúrbio em relação a esses dois fatores, uma vez que a próstata tem um fator importante para a continência masculina e para a ereção. Perfeito. Bom, doutor, eu gostaria de saber também, é normal de repente o pai levar o filho no consultório? Porque antigamente, né, vamos falar do meu tempo, porque antigamente o pai levava. O meu pai me levou a primeira vez no consultório de um urologista. Hoje ainda acontece? Sim, com certeza, né? Os pais são bem presentes nesse momento, desde a infância até a adolescência. A gente vê que a família está bem presente, né? Não é tão comum o pai levar já quando o homem está adulto, né? Tá. E é interessante a gente ter uma definição de adulto, que hoje a adolescência está indo até os 24 anos de idade, né? Até os 30 às vezes. Tem gente com 40 morando com os pais ainda, né? Eu ia falar isso, tem gente que não cresceu até hoje. Mas sim, é comum, é uma prática comum, é uma prática legal. Muitas vezes até o pai marca para ele e para o filho no mesmo momento, os dois entram juntos, a gente consegue debater assuntos. É uma questão bem interessante esse apoio do núcleo familiar nos cuidados masculinos. Todos esses cuidados, essa prevenção está disponível no sistema de saúde pública? Sim, Márcio, está sim.
Eu também, como eu comentei, tenho a prática do meu consultório, mas eu também estou dentro da universidade aqui em Botucatu, eu sou médico assistente da disciplina de urologia. E dentro da organização do SUS, dentro da atenção primária, secundária e terciária, toda essa parte de prevenção ela é disponível, né, todo momento, e todas as técnicas em relação aos tratamentos também mais padronizados, né, e aceitos pelo SUS, estão disponíveis na rede de assistência única. E você acredita que a divulgação a respeito dessa possibilidade das pessoas terem o acesso gratuito para fazer os tratamentos, os exames, é bem divulgada? A pessoa tem, o cidadão comum tem acesso a tudo isso? Olha, Márcio, aqui em Botucatu nós somos muito privilegiados em relação a isso. Eu tenho certeza. Né? A assistência de saúde de Botucatu, seja na parte privada ou na parte do SUS, ela é muito boa, né? Então a gente está sempre bem consciente, trazendo para toda a população essa questão de acesso à saúde, de conhecimento a respeito da sua saúde, né? Então eu acredito que sim, ela é bem divulgada, pode ser melhor divulgada, com certeza, né? O objetivo dessa entrevista também é essa. Exatamente, as coisas sempre podem melhorar. E como você mesmo ressaltou e colocou, o objetivo do Novembro Azul, o objetivo de estarmos aqui na Prever FM hoje, é justamente para trazer à população geral um pouco desse conhecimento e busca em relação aos cuidados de saúde. Tá certo. Doutor, a gente gostaria de agradecer imensamente a sua participação, doutor Fernando Ferreira Gomes Filho, médico urologista. Falamos do Novembro Azul, a importância que o homem tenha consciência, né? Acabe com esse preconceito. O Lorival está chegando aqui aos 45 do segundo tema, quer fazer uma pergunta também. Sim, fazer uma consulta já, né? Aproveitar que é o grande medo de todo homem é o urologista, né? Agora, eu estava vindo no carro, estava ouvindo o senhor falar dos sinais, à noite, dificuldade de fazer o xixi, aquela coisa toda, né? Mas porque à noite? Durante o dia, que nem eu mesmo, se eu levanto à noite, parece que o xixi está dormindo, ele tem aquela preguiça de sair. Uhum. Mas durante o dia não, durante o dia é normal. O que acontece? Por que de noite acontece isto e de dia não? Bom, vamos lá. A bexiga é um músculo, né? E como todo músculo, parece que ele funciona um pouquinho melhor durante o dia, né? É que nem quando a gente tá jogando futebol, toma uma pancada, né? Tá lá no quente, tá jogando, não sente absolutamente nada. Tô vendo o Rodrigo chegando ali, né? O Rodrigo Gibim, médico do esporte, ficar bem lembrando daí dessa questão esportiva. E depois dessa pancada à noite, começa a doer, né? Depois desse futebol, esfria, né? Quando o corpo esfria. Então, a bexiga ela é um músculo e como todo músculo, quando a gente está em atividade, a gente está numa atividade metabólica mais acelerada, né? Está em movimentação, ela costuma funcionar um pouco melhor, né? E à noite, então, digamos assim, ela está um pouco mais preguiçosa. E todo urologista sempre pergunta, e aí, como é que é à noite, né? A sua micção? Você acorda muitas vezes à noite? Porque esse é um grande termômetro para a gente, né? Durante o dia, além dessas questões... Quanto eu bebi, né? Também tem isso. Mas durante o dia, além dessas questões do músculo estar mais em atividade, né? Nós estamos ingerindo líquido, né? E teoricamente, né? Se a gente não ingeriu bebida alcoólica durante o dia ou durante a noite, ou não tem o hábito de acordar todas as vezes e beber água, né? Então, durante a noite, a gente tem a alimentação através de líquidos, né? Quando a gente está dormindo. Então, teoricamente, nós deveríamos ficar quase toda a noite sem ir no banheiro, ou se for uma vez. Porque não dá tempo de encher a bexiga completamente, né? Porque a gente não está bebendo líquido dormindo. Então, teoricamente, esse é um bom termômetro, porque o homem que acorda mais de uma vez à noite para urinar, muitas vezes ele já pode ter uma associação com distúrbios prostáticos. Existem algumas pessoas, inclusive, que evitam tomar água para dormir com medo de ficar levantando à noite. E isso não é ruim, tá, Márcio? Isso não é ruim, porque a qualidade do teu sono vai ser prejudicada, né? Então, eu sou urologista, eu amo pessoas que bebam água. Eu, particularmente, bebo quase 4 litros de água durante o dia. Mas eu evito tomar essa água pra muito dormir, próximo do meu momento de sono, né? E eu também não recomendo aquela pessoa que ela acorda durante a noite, deixa o copo de água na cabeceira da cama, vai no banheiro, faz seu xixi, toma um copo d'água completamente. Por quê?
ela está estimulando a acordar mais uma Que vez. legal. A minha esposa faz que eu leve toda noite para ela uma garrafa d'água. Agora, vou falar, é ordem médica, não vou levar mais. Bebe durante o dia, né? Provavelmente ela acorda, né, à noite para poder fazer xixi. Não, bom, você acorda, eu não vejo, eu durmo. Mas que ela quer a água toda noite do lado, acho que é quase que uma simpatia. Acho que assim, se a pessoa toma um golinho só para tirar a boca seca, sem nenhum problema. Mas ficar se hidratando exaustivamente durante o sono, né, não é algo tão bom para a qualidade do sono. Né? Então, pensando além da questão urológica, né, a questão da qualidade do sono. Doutor, para a gente encerrar, eu gostaria que o senhor deixasse uma recomendação para as pessoas que acompanharam o nosso bate-papo e da importância do homem procurar um urologista. Bacana, Márcio. Então, acho que a grande recomendação hoje, né, independente de idade, de sintomas, né, independente da questão urológica, né, mas é do cuidado em relação à saúde. Né. A vida está muito associada à saúde, né, porque a partir do momento que a gente vive sem saúde, a nossa qualidade, né, de vida ela é muito prejudicada. Então, se a gente pode deixar uma missão, né, um objetivo aqui para os homens, é se cuidarem. Né? Independente se tem algum sintoma, se não tem, estarem procurando médicos, não só urologista, cardiologista, médico do esporte, né, periodicamente. Como já é um costume, um hábito da população feminina. Né? A mulher está doutrinada a procurar ali o ginecologista precocemente, ela vai mais ao nutricionista, ela se cuida mais em relação a essa parte da saúde. Então, fazendo um paralelo para o homem, né? Se cuidem para poder envelhecer com saúde, para poder terem vidas saudáveis e gostosas com seus familiares e as pessoas que vocês amam. Doutor, esse assunto é tão importante que nós vamos querer que o senhor volte outras vezes, não só agora, em novembro, porque nós temos 12 meses para viver, não é só novembro que nós temos que se cuidar, né? Obrigado, aceito o convite sim, vamos marcar outras vezes, outras oportunidades de discutir essa temática. Muito obrigado, doutor Fernando, bom dia, viu?